Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, então, já que nós mencionamos esse texto, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nós estamos estudando aqui o tema como crescer na santidade. A santidade precisa ser cultivada nas nossas vidas. Não é apenas eu quero ser santo e vou ficar ali e vai acontecer alguma coisa, não é assim que funciona. É lógico que é produzida por Deus em nós. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos buscar a santidade. Então nós temos que ter alguma movimentação, nós temos que fazer algumas coisas para buscar um tempo na presença do Senhor que nos traga uma maturidade na fé e chama aqui nesse texto de desenvolver a salvação. Algum irmão poderia fazer essa leitura? Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. O lado esquerdo aí. Acho que tá. Troca o microfone, Florivan. Pega o. Tá ligado, Florivan. Algum irmão poderia levar a Deus uma oração? Agradecendo o privilégio e pedindo a misericórdia? Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença e no Teu altar, pedindo perdão, Senhor, Pai, pelos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de ontem, por essa noite de descanso, esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor já fez e tem feito por nós todos os dias, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por trazer de volta nessa manhã, nesse estudo bíblico da Tua palavra, Senhor Deus. Amém. Queremos declarar, Amém. Senhor Deus, a nossa dependência no Senhor, Pai. A Glória dependência a do Deus. Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. A nossa dependência aqui, Pai, que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. E a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós abrimos as nossas mentes, os nossos corações, nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, Glória a Deus. esse pão, Pai Celestial, esse pão precioso dessa manhã, que é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita mesmo, Senhor Deus, cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos esse texto e ele diz para nós desenvolvermos a salvação. E desenvolver com temor e com tremor. Quer dizer que há alguma coisa que o homem precisa fazer. Não é que aqui há uma salvação por obras, nada disso. Mas há um processo de obediência e de santificação na vida do homem e que o homem precisa fazer alguma coisa. Nós começamos essa lição semana passada, onde eu dei o exemplo de um agricultor. Lembra disso ou não? O agricultor não chega e não colhe. Seria muito fácil. Primeiro, ele busca um terreno apto, depois ele prepara esse terreno, ele compra os insumos, ele lança a semente na hora certa, ele cuida dessa semente, ele tira as ervas daninhas, ele faz ali o que precisa ser feito para que essa lavoura então cresça e produza. O homem não pode fazer uma semente crescer nem germinar, é Deus que faz. Então a salvação também está ali. Mas a santificação, que Deus também faz no homem, precisa de alguma responsabilidade humana. O Senhor requer a obediência e a busca nesse processo. Nós começamos a dar aqui então o caminho para que você cresça em santidade. O primeiro item foi: conheça e ame as Escrituras. Então não é só conhecer. Nós temos muitos homens e mulheres que conhecem a Escritura, mas não amam nem a Escritura e nem a Deus em verdade. Depois nós aprendemos que nós precisamos morrer para o pecado e viver para Cristo. Às vezes eu me deparo com pessoas que estão há
há 20, 30 anos falando que são nascidas de novo, mas que ainda tem um problema com determinado pecado. Isso não é o novo nascimento. Não é que essa pessoa não peque. Veja bem, eu não quero dizer que você e eu não pecamos. Mas amar o mesmo pecado durante 20 anos há um problema de falta de conversão. Há um problema na sua vida, porque você não pode amar aquele pecado durante 20, 30 anos depois de convertido. Então, o que acontece? Nós precisamos romper com o pecado. Nós morremos para com o pecado. A santificação é uma obra da gratuidade, da graça de Deus, certo? Mas nós precisamos buscar a cada manhã. Então, se nós estivermos ligados no pecado, não vai funcionar a coisa. E se nós estivermos com aquele pecado que nós temos de estimação, apalpando, não vai dar certo. Então, eu trago o texto aqui que nós lemos semana passada e que eu repeti na sexta-feira e que nós vamos repetir hoje e que nós cantamos agora há pouco. Salmo 51, 10. Cria, ó Deus, em mim o quê? Um coração puro. Já que o Samuel falou junto comigo, o que você entende aí, meu irmão, quando Davi diz, e que nós também devemos dizer, cria, ó Deus, em mim um coração puro. Qual que seria? É um coração separado para Ele. Amém. É um coração que está totalmente voltado a Ele, né? Amém. Na palavra dele, na santidade. Amém. Deus é puro no que diz respeito que Ele jamais pecou. Ele é 100% puro. Mas nós devemos buscar essa perfeição em Deus. Nós não vamos conseguir? Não. Mas nós devemos ter Ele como padrão. Correto? É isso, irmão, que o senhor entendeu aí? Então nós temos que buscar um coração puro, um coração que deseja as coisas de Deus, um coração que viva para as coisas de Deus. Se eu pegar uma garrafa daquela da água da França, aquela mais cara que tem, abrir a tampinha e pegar ali um esterco de vaca, um mlzinho e pôr lá dentro e tampar, essa água continua pura? Não. Então imagina a nossa vida, se durante a semana nós não nos alimentamos da palavra de Deus, se durante a semana nós não amamos as coisas de Deus, se durante a semana nós não queremos agir nas coisas de Deus, como é que nós vamos ter? Como é que nós vamos ser? Impuros, cada dia mais. Então a terceira característica aqui que nós devemos observar e agir é ore e trabalhe. Meus irmãos, se a santidade depende de Deus agindo em nós, nós precisamos o quê? Orar dependendo de Deus, trabalhar dependendo de Deus. As nossas orações, eu tenho chamado muita atenção aqui sobre o teor das nossas orações. Primeiro eu chamo a atenção para a igreja orar. Depois eu chamo a atenção para a igreja aumentar a sua intensidade de oração. E depois depois que a igreja caminha um pouquinho, nós começamos a trabalhar qual é o teor da oração. É interessante que nós, por desconhecermos a palavra de Deus, muitas vezes, nós não investimos tempo da nossa oração louvando ao Senhor e dizendo aquilo que Ele é. Então, nós não temos na nossa oração, normalmente, a adoração ao Senhor. O que nós pensamos que é adoração? É a gente vir domingo no culto, cantar aqui. Ao momento, eu acho errado chamar momento de louvor e adoração. Eu acho errado. A gente chama porque costumou, né? Agora nós vamos passar para um momento de louvor e adoração. Já viram isso, não? O resto não é, então. A nossa vida deveria ser adoração antes de entrarmos por essa porta. Quando nós chegamos aqui, que nós nos ajoelhamos na nossa cadeira aqui, nós estamos adorando o nosso Deus, ou deveríamos estar. Quando é lida a palavra do Senhor, é adoração ao nosso Deus. Quando é explicada a palavra do Senhor, é adoração ao nosso Deus. E quando eu estou receptivo à palavra de Deus, quando o meu coração está atento ao que está sendo lido ali, o que está sendo explicado, é adoração ao meu Deus. Hoje nós vimos que no meio de um culto, as pessoas levantam, bebem água, vão no banheiro, passa blush, que chama, vai lá no espelho, fica assim, não é? Isso não é adoração a Deus. Isso é adoração a si mesmo. Porque se nós não temos 1h30 que nós não podemos tomar água, nós não podemos parar para tomar água, ou deixar de tomar água, melhor explicando,
Como é que nós vamos adorar a Deus dessa maneira? Pensando você lá no fórum, o juiz te chama para você depor. E você fala, juiz, dá licença. Ou nem fala nada, só vira as costas para o juiz, vai para o bebedor lá, depois vai no banheiro, dá uma olhadinha e volta. O que o juiz faz contigo? Agora, num culto, não. Um culto. Aquele que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Aquele que pode não só matar do corpo, mas mandar a alma para o inferno. Aquele que pode salvar a minha geração da condenação do inferno. O verdadeiro juiz. Aquele que faz a lei e que julga as ações. Diante dele eu não tremo e não temo. Vai na audiência e chega 20 minutos atrasado. Teve um homem que errou a audiência, foi em Campeche, chegou 15 minutos atrasado. O juiz deu a perda de causa para ele. A Ana estava me contando. Por quê? Vai ter que fazer uma outra. Eu não sei, eu falei perda de causa, mas talvez não seja essa. Perdeu aquela audiência e dançou ali naquilo. Agora, num culto, aquele que é maior que o juiz, nós não temos nem compromisso de horário com ele. É um Deus que você serve de brincadeirinha, não é um Deus verdadeiro. Porque levantar diante de um palestrante, voltar as costas para ele, é uma falta de educação tremenda, não é verdade ou não? Agora, voltar as costas para o Senhor do Senhor deve ser algo terrível. Meus irmãos, cria, ó Deus, em mim um coração puro. A santidade e a oração são centrais à fé e à vida cristã. Nós devemos, nas nossas orações, reconhecer quem é Deus e adorá-lo. Nós devemos, na nossa oração, pedir para que o Senhor mude os nossos corações. Nos conforme à imagem de Cristo. Paulo fala, eu tenho sofrido dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês. Por quê? Não é só ele querer a salvação. O caráter transformado até a vinda do Senhor Jesus. Uma igreja forte é uma igreja que se parece com Cristo Jesus, é uma igreja que busca a santificação. Meus irmãos, se nós não temos interesse pela santidade e pela oração, nós não temos uma vida cristã. Não há uma vida cristã em nós. Isso são aprendidos nas lutas espirituais, nas experiências que nós vamos tendo a cada dia. Isso faz com que nós vamos todos os dias buscando mais conhecimento das coisas de Deus. A santidade e o trabalho são intimamente relacionados, especialmente o trabalho de nutrir e preservar o quê? Na minha disciplina pessoal. Uma pessoa, para ser um doutor em alguma área, o que ele precisa? Nutrir aquilo com conhecimento diário e perseverar. Ele não vai chegando e tirando um diploma, correto ou não? E às vezes ele tem que trabalhar de dia, estudar à noite, ficar de madrugada estudando para a prova, elaborando trabalhos para entregar, para conseguir boas notas e conseguir o título de doutor. A nossa vida, quanto à santidade, exige tempo e esforço. Quando a palavra do Senhor Jesus diz, é com muito esforço que vocês vão entrar no reino, não quer dizer que a salvação é pelas obras, mas é que vocês, salvos pelo Senhor Jesus, terão muitas lutas e terão que se esforçar muito para vencer. Meus irmãos, a maior pressão que você recebe é do próprio mundo. O mundo diz que o seu Deus não é um Deus de verdade, que o seu Deus é um Deus de mentira, que o seu Deus é um Deus que corta o teu barato, vamos dizer assim. Você começa lutando com isso. Você começa lutando com isso. Eu e você precisamos pôr atenção nisso. A santidade é uma chamada de Deus à nossa disciplina espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, 7. 1 Timóteo 4, 7. Quem localizou, fica de pé, leia para nós, espera chegar o microfone. 1 Timóteo 4, 7. Olha, gente, o Florivan não quer briga, tá?
fica brigando para ler o texto aí, o Florivan fica chateado com isso, né, Florivan? Um de cada vez aí. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade. Amém. Exercitar-se na piedade. Rejeitar as coisas que não são de Deus. Eu já expliquei o que era um homem piedoso aqui. Vocês lembram o que é um homem piedoso? Bem resumido, o que é um homem piedoso? Não é um homem que dá cesta básica, não, aqui nesse contexto. É um homem que ama obedecer a Deus e que ama as coisas de Deus, que se alegra nas coisas de Deus. Pois não? Espera aí, deixa o microfone chegar aí. A Santinha, antes de partir, uns dias, pouco antes da partida dela, para o senhor, ela citou esse versículo lido aí, Timóteo. 1 Timóteo 4:7. 4:7. A santidade é uma chamada a uma vida disciplinada, meu irmão. Meu irmão, você não pode sobreviver a uma graça barata, uma graça que não exige arrependimento. É a graça que eles estão pregando hoje aí em certas igrejas. Você está salvo, irmã, pode continuar fazendo. Você está salvo, irmão, o que interessa é isso, pode continuar fazendo. Não, isso é graça barata. Essa não é a graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, a graça que perdoa sem exigir arrependimento e obediência não é graça. A graça transforma o nosso coração e coloca o nosso coração desejoso de arrependimento e de obediência. Muitas vezes você está confortável na sua vida espiritual, achando que você teve um encontro com Jesus há 15, 25 anos atrás, mas na verdade você jamais o conheceu. Se o arrependimento não é constante na sua vida, nós temos o arrependimento quando Jesus nos chama pela sua infinita graça e nos salva, mas depois nós temos arrependimento todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. O arrependimento, ele não para, ele é uma constante na sua vida, ou deveria ser uma constante na sua vida. Então, nós temos muitos motivos para nos ajoelhar no nosso quarto secreto e buscar a presença do nosso Deus em arrependimento. Todos os dias, nós pecamos contra o nosso Deus. Quando fazemos o que não é para ser feito, quando falamos o que não é para ser falado, quando pensamos o que não é para ser pensado, e quando deixamos de fazer o que é para ser feito. Todos os dias. Então o coração do justo, aquele que é justificado por Cristo Jesus, ele tem um constante processo de arrependimento. As igrejas estão pregando a graça barata, ela não exige nem obediência nem arrependimento. Não, vem do jeito que você está e continua do jeito que você está. Não, isso é assim mesmo. Não, você está se machucando demais com essa exigência toda. Não, seguir a Cristo é mais light que isso, não é? Seguir a Cristo é um compromisso de disciplina, de obediência, de servidão. Você já não organiza a sua vida, mas agora é Cristo gerando em você uma nova vida, impelindo. O mundo aí fora vai te chamar de habitolado, de bobo, de retrógrado, de qualquer coisa. Mas no fundo eles sabem que você está certo. E quando eles tiverem um problema, é atrás de você que eles vão para orar, para pedir intervenção de Deus. É interessante que a graça barata diz que um crente pode fazer todas as coisas. Mas a graça de Cristo Jesus, quando derramada sobre um homem, ela não permite que o homem faça todas as coisas. Porque ela traz no coração do homem o desejo pela santificação. E ela promove no homem o novo nascimento e uma vida agora para Cristo Jesus. Meus irmãos, a oração e o trabalho deve ser parte constante. A graça, a santidade é uma graça que tem um custo muito caro. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 31.
1 Coríntios 15, 31. Eu acho que eu... Ah, não, está certo. Quem pode ler para nós aí, 1 Coríntios? Aqui, irmã, a Jô. A Jô vai fazer a leitura de 1 Coríntios 15, 31. É o alto preço, né, que a graça tem. Dia após dia morro eu, o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Dia após dia, morro. Meus irmãos, por que que a santidade é uma graça que custou um alto preço? Primeiro, porque Deus doou quem? O seu Filho. Certo ou não? Segundo, o Filho doou o quê? A sua vida. E o que ela custa ao crente? Mortificação diária. Meus irmãos, às vezes as pessoas não gostam do jeito que eu prego, e a freguesia que não gosta é bastante grande, mas eu não prego para eles, eu prego para mim. Deus tem me transformado. Deus tem mudado muitas coisas na minha vida. Deus tem mudado o meu coração, e isso não é mérito meu, é mérito dele. Então as pessoas às vezes ficam bravas, pô, ele veio falar isso para mim. Não, eu vim falar para mim. Cristo me chamou no meu quarto secreto e falou essa mensagem ao meu coração. E quando eu estou pregando aqui, eu estou sendo abençoado com a palavra do Senhor. Às vezes serve para algum ou para outro, não sei. Mas o dia que eu preparar uma mensagem só para a igreja, então eu acho que eu parei, o ministério acaba aí. Porque se a palavra não é primeiro para mim, não funciona. Eu preciso morrer todos os dias. Porque todos os dias morro. Foi isso que a Jô leu. Não foi, Jô? E nossa vida é assim em Cristo Jesus. Enquanto o mundo está dizendo, vai para a galera. Jesus está dizendo, vem para a morte. Morra o seu eu e eu viva em ti. Então é interessante. Um homem ele trabalha a vida toda, depois ele quer aposentar e ficar bem, não é ou não? Agora eu vou viver para mim mesmo. Até um pastor, ele faz uma ilustração bastante importante, eu achei bastante interessante. Diz que um casal se aposentou e falou, agora nós vamos arranjar uma casa na praia, e arranjaram a casa na praia, e depois fizeram um hobby, catar conchinhas. E ficaram nessa vida. E aí o pastor faz o seguinte questionamento. Quando chegar no último dia que eles estiverem na frente do Senhor, que o Senhor requerer dele todo aquilo que ele deu de oportunidade, o que ele fez? Aí o pastor fala, acho que ele vai chegar com uma sacola cheia de conchinhas e falar, aqui estão, Senhor, as minhas conchinhas. Mas normalmente nós somos assim. Nós queremos trabalhar um tempo, aposentar e depois descansar. Alguns chamam de morrer de pijama, não é? Mas não é essa a vida do crente. Nós podemos parar de trabalhar no nosso serviço secular, porque aposentou, então nós damos a oportunidade para outra pessoa entrar no campo de trabalho e nós nos retiramos. Mas se nós somos cristãos nascidos de novo, a nossa vida e a nossa luta, a nossa oração e o nosso trabalho continua. E a nossa busca pela santificação vai além disso. Não há como um crente falar assim, agora acabou para mim. Não. Se ele estiver travado, ele ainda tem o ministério da oração. Se ele estiver travado, mas puder ler, ele ainda tem o mistério da edificação na palavra do Senhor. Mas ele jamais vai dizer, agora eu quero que o mundo fique de um lado, eu vou para uma ilha e vou curtir. Não existe isso na vida de um crente. Como diria o falecido Padre Quevedo, não é que existe. Não é que existe. A nossa vida é sempre uma mortificação diária. A santidade exige compromisso permanente.
ininterrupto, diligente, que é o contrário de negligente. Ela exige prática e arrependimento contínuos. Todos os dias. Todos os dias na nossa vida. 4. Fuja do mundanismo. Meus irmãos, quem lembrar pode falar de cabeça, mas pode achar aí. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Resolveu? Oi? Mas peraí, antes tem uma palavrinha. Resolveu? Firmemente. Pode ler, irmã. Vamos ajudar a irmã a achar esse texto. Tem Daniel, irmã. No Novo Testamento, irmã. Perto de Apocalipse. Está na Bíblia. 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Glória a Deus. Dá uma palestra aí para nós desse texto, irmã. Resolveu ser santo, ser separado. Resolveu obedecer a palavra de Deus. Não se misturar com o mundo. Não se misturar com o mundo. O que significava ali aquelas iguarias, além de ser sacrificado a ídolos? Está no mundo. Os prazeres do mundo. O rei, a mesa do rei. Pensa bem. Chegar para um homem assim, igual Samuel, igual o pastor Gerson, um homem assim, que tem uma medida de comida assim razoável, né? Coisa, aquele pratinho que só põe uma coisinha, ainda põe uma salsinha do lado para enfeitar, nem suja o prato todo, os dois, né? Chegar para eles e falar assim, olha aqui, ó, você vai ter aqui o privilégio de comer tudo aquilo que o rei come. Aí eles vão falar, não, nós queremos legumes e água. Será que a nossa vida tem sido assim? Esquece esses dois agora, miseráveis. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Será que a nossa vida tem sido assim? Será que nós temos mortificado qualquer manifestação? Que lá em 1 João capítulo 2, quando diz não ameis o mundo, diz para nós fugirmos da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Correto ou não? Será que a nossa vida tem sido assim? Nós estamos mortificando. Meus irmãos, a soberba da vida nos faz ser o quê? Homens e mulheres de ostentação. Hoje está na moda, está ostentando. Cachorro do Neymar, a casinha custa 15 mil reais, não sei o quê. Hoje está na moda, então tem crente que está ostentando, ele chega com roupa de marca, e ele quer mostrar, não é aquilo uma coisa natural na vida dele, ou da condição dele, mas ele quer mostrar aquilo. São coisas chamadas na Bíblia de soberba da vida. Muitas vezes você passa diante da rua Assis e se interessa por um item, mas aquilo dá uma cobiça no seu coração, e você não tem condição de possuir aquele item, e talvez nem seja algo importante para a sua família. Mas a soberba do nosso coração faz com que a gente agarre naquele item e faça uma bagunça na nossa vida financeira. E traga um grande prejuízo para a nossa família, porque os nossos, a soberba dos nossos olhos saltaram à frente. E depois a soberba da vida de ter aquilo e mostrar que tem aquilo, saltou à nossa frente. E a nossa carne, que gosta de desejar o que é ruim, foi. Eu queria que você pensasse, se você tem mortificado qualquer manifestação da sua carne que seja contrária à palavra do Senhor. Meus irmãos, nós não nascemos para trabalhar em injustiça, mas em justiça. A sua justiça, que você acha que está fazendo justiça, ela é injusta. Porque a justiça do homem é chamada na Bíblia de trapo de imundício. A não ser que ela seja dirigida por critérios bíblicos. Uma vez eu chamei os pastores e falei, vocês tomam cuidado.
Nós estamos impedindo o agir de Deus em muitas vidas. Pessoas que não dão certo na vida, a gente quer ir lá e fazer a vida dele dar certo. E a gente começa a lançar coisas sobre ele. Mas Deus está tratando aquela pessoa naquele momento, talvez. E a gente vai lá e tira aquele tratamento de Deus e coloca coisas sobre aquela vida. Porque nós pensamos que somos justos. E nós não deixamos Deus agir na vida daquela pessoa. Não foi isso, pastor Jéssica, que nós conversamos aqui várias vezes? E vai com calma nesse negócio de ajudar. Vai com calma. Seja sensível, peça a sensibilidade de Deus e a discernimento para saber a hora certa. Porque muitas vezes nós estamos impedindo o agir de Deus. Às vezes Deus está dando uma tratada naquela turma, né? E a gente vai lá e quebra isso, ou tenta quebrar. Meus irmãos, aquilo que lemos, o nosso tempo de recreação e entretenimento, a música que ouvimos, as amizades que estabelecemos, as conversas que temos, afeta ou não a nossa mente? E se afeta a nossa mente, nós devemos colocar debaixo da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Que você vai assistir na televisão, a música que você vai ouvir, o material que você vai ler, a amizade que você vai estabelecer, aquele vínculo de amizade, as conversas que você vai ter, elas devem estar submissas a este versículo bíblico. Filipenses 4, 8, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Posso dar um exemplo prático, vocês não ficam bravos, não? Antes de eu me converter, eu era fascinado em filmes do Steve Seagal. Chamava de O Homem do Rabin. Quando eu me converti, eu pus os filmes dele debaixo desse versículo. E tentei colocar aqui dentro. Não houve nenhuma possibilidade. O que eu tive que fazer? Abandonar a palavra ou abandonar o Steve Seagal? Eu preferi abandonar Steve Seagal. Estou dando um exemplo meu, gente, para vocês verem como é que era a minha vida. Tem pessoas que não concordam, vão dizer, isso não é bem assim. E eu, para mim, digo, é bem assim. Quando você liga a sua televisão, você ora a Deus, Senhor, eu quero ser edificado por esse programa. Ou você o coloca debaixo desse texto. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, aí já matou tudo, né? 90%, 99% já matou do que a gente... Tudo que é amável, boa fama, alguma virtude, algum louvor, então se há, isso é que ocupe o vosso coração. Se não, retire da sua vida. Ah, irmão, mas aí a sua igreja é muito pode, não pode. Não falei nada. Eu falei para você colocar diante da palavra do Senhor e submisso a ela, você vê se é ou não para você fazer. Correto? Será que isso vai mudar muito na vida da gente? Esse versículo pode mudar muito a vida da gente? Você acha que esse versículo pode tirar do meu repertório muitas coisas que eu tenho feito ainda hoje? Sim, pode. E não só pode, como deve. Porque Deus quer uma geração santa. Sede santos, porque eu também sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Isso é eterno, irmão.
Isso não é uma sentença aqui para 2 anos, 2 anos sem ver a Deus. Isso é pela eternidade, pelos séculos dos séculos. Fuja do mundanismo. 5º, busque comunhão na igreja. Hoje nós temos uma geração de desigrejados, né? Eles são crentes sem igreja. Eu não sei como isso pode, eu não sei como isso se estabelece. Pela palavra eu não vejo nenhuma condição de que isso ocorra. Meus irmãos, quando nós falamos de igreja, nós pensamos na instituição formada por homens, que é o nome Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja não sei o quê. Não. Nós estamos falando agora de estar reunidos com os santos do Senhor, com aqueles que amam a palavra do Senhor. É interessante que a palavra ela nos dá um parecer de que nós devemos nos associar com homens e mulheres que serão mentores nossos em santidade. O que seria isso? O que vocês entendem disso? Eu, por exemplo, quando eu estava naquela fase começo da minha conversão, que eu converti, que eu comecei a caminhar, eu me associei com um pastor que me trouxe muito no coração a respeito da santidade, a importância da santidade, a importância dos ministros da igreja serem exemplos de santidade. Não é de perfeição. Vocês estão entendendo, né? Mas quando você está à frente de um trabalho, você precisa realmente estar comprometido com a santidade. Não é que quem não está não precisa. Eu estou querendo dizer que o peso é maior. Correto ou não? E o problema para essa pessoa é maior também. Certo? Mas então essa pessoa foi me trazendo ao coração coisa que eu nunca fui ministrado durante toda a vida que eu passei dentro de uma igreja, mesmo sem ser crente ou depois de ser crente. Eu nunca fui ministrado sobre isso. A importância de você conversar sobre isso. E eu comecei a andar com essa pessoa no sentido de telefonar todos os dias, a gente não morava na mesma cidade. Quando eu tinha uma dúvida, eu ia até essa pessoa, a gente conversava sobre santidade, sobre santificação. Quer dizer que isso foi válido na minha vida e muito bom na minha vida. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, pertinho de Filipenses, aí para trás um pouco. Efésios capítulo 4. Versículo 1, por favor. Você vai ler o 1 e vai esperar um pouquinho que tem mais. Efésios 4, 1. Oi? É que já estava. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém. Irmão, o que passa no seu coração quando o senhor lê esse texto? E no contexto que nós estamos estudando aqui hoje? Aqui ele fala de caráter cristão para atender a um chamado, ao meu modo de ver. Né? Então, uma conduta diária. Uma conduta diária voltada para a santificação, para que, de acordo com a vocação que você foi chamado. Então, o que a gente vê hoje em dia é que tem pessoas que querem o chamado, mas não querem o modo digno de viver. E aí que fica complicado, né? Agora, irmão, ele está falando isso para quem? Ele está falando para a igreja de Éfeso, para cristãos mesmo, né? Não está falando para o mundo. Mas ele está falando para um só andar ou para que os irmãos andem? Não, ele está falando para todos andarem. Então, E é interessante que o capítulo 4, o título que tem aí é Unidade na Fé. Então quer dizer que nós precisamos caminhar aqui dentro dessa maneira. Nós não podemos caminhar sozinhos. Então nós precisamos estar associados. Nós precisamos nos encontrar, talvez para conversar sobre santificação, sobre a graça do Senhor, sobre uma vida na presença do Senhor. E nós temos que ter um padrão, que é esse caráter de Cristo Jesus, modo digno da fé em Cristo Jesus. Então eu e você precisamos estar juntos, nesse sentido. Os nossos encontros, eles devem ser de adoração ao nosso Deus,
Mesmo que a gente se encontre para tomar uma refeição, isso tem que ser feito em adoração a Deus. E o nosso repertório ali, vamos dizer assim, a nossa pauta de conversas, tem que ser de santidade, de busca do Senhor, e um ajudando o outro. A palavra de Deus, ela diz que o corpo é bem ajustado, não é? A gente canta, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados. É a música que nós não podemos estar cantando hoje, porque ela se torna até uma falsidade na nossa vida muitas vezes, não é verdade ou não? A gente não tem praticado esse tipo de coisa. Agora lê para mim o versículo 12 e o 13. Desse mesmo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Então ele está falando para a igreja que a igreja deve caminhar do modo digno para que eles alcancem a unidade e eles encontrem o quê? O pleno conhecimento do Filho de Deus. É junto que nós vamos buscar isso, irmãos. Não dá para ser crente separado da igreja. Sabe esse negócio? Eu me converti, mas eu não gosto de igreja nenhuma. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Eu me converti. Qual que era o meu maior desejo? Estar na congregação dos santos. Mas eu me decepcionava. Mas eu não só me decepcionava com as pessoas, eu decepciono as pessoas também. Então aquele negócio, eu não vou porque lá tem a pastora Joelma. Eu também, se fosse apoiar a pastora Joelma, não vinha, mas já tem outra pessoa aqui, bacana, né, pastor Joelma? Não é assim a nossa visão. A pastora Joelma está sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus, é a minha irmã em Cristo, e junto com ela nós vamos crescer. Assim deveria ser a nossa. Nós não podemos viver mais separados. Não vos deixei de congregar como é costume de alguns. Nós precisamos buscar unidade na fé e buscar sempre mentores com santidade. A pessoa que você vai andar junto deve ser a pessoa que tem uma vida na presença do Senhor. Você note os frutos que essa pessoa está produzindo. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Não é que você está mandando para o inferno ou para o céu. Não. Não é isso. Não é isso. É que você está tendo uma noção de que caminho essa pessoa toma. Ou para onde ela vai passar a eternidade. Por quê? Pelo modo de frutificação dessa pessoa. Mas tem pessoas que frutificam e eu preciso estar junto com elas. Eu preciso interagir com elas. Para que eu aprenda mais sobre Deus. Assim deveria ser as nossas vidas. A igreja deve ser uma comunhão de cuidado mútuo e uma unidade de oração. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, 7. E um outro irmão, abra a sua Bíblia em Atos 2, 42. 1 Coríntios 12, 7. Pode ser? 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Glória a Deus. Ela é concedida na igreja, à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus ele derrama dons sobre a igreja de Cristo. Certo? Atos 2, 42. Quem pode ler para nós? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles estavam que jeito, irmão? Separados? Juntos. Na doutrina, na oração e no partir do pão. Quer dizer que eles tinham uma vida em comum. Dá para ser crente sem Cristo? Sem irmãos? Sem Cristo não, né? Impossível. Mas dá para ser crente e não ter comunhão com os irmãos? De jeito nenhum. Converse e ore com crentes cujo andar piedoso você admira. Quem anda com sábios será sábio. Provérbios 13, 20. E último, para a gente terminar. Entregue-se totalmente a Deus. Crie hábitos de santidade.
Quais são meus hábitos? Meu hábito é chegar em casa e assistir o Datena. Não, o Datena não edifica, não glorifica. Então eu não vou assistir mais o Datena. Eu vou pegar o programa do Datena, que eu acho que, não sei se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, e vou ler a palavra. Vou ler a palavra. Em vez de eu ficar vendo que os outros morreram, ficar parecendo o cara tomando tiro na cabeça 10 vezes, eu vou ler a palavra. E pior que tem crente fazendo isso, comendo sopa miojo na hora ainda. Se alimentando ainda, como se nada disso é uma vida. Morreu, mas tá boa essa sopa miojo. Isso é o fim da igreja desse jeito. Desliga essa televisão e vai ler a palavra. Crie hábitos de santidade. Coloque um louvor lá na televisão, enquanto você faz a tarefa ali para acertar a casa. Coloque um louvor que edifica. Comprometa-se não macular com as tentações deste mundo e a permanecer limpo por meio do perdão e da consagração. Meus irmãos, perdão não é um pedido, é uma ordem do Senhor. E consagração é separação para a obra, no caso. Não é horário integral, vocês estão entendendo, né? Eu vou me dedicar à obra do Senhor. Então nós temos que mudar os nossos hábitos. Obediência deixada para depois é o mesmo que desobediência. O Senhor mandou fazer, agora faça. Correto ou não? Almeje não pecar de maneira nenhuma. Se vocês pecarem, tem advogado. Mas deseje não pecar de maneira nenhuma. Seja o desejo do seu coração, gente. Ô, gente, atiçou em alguma área da sua vida que você sabe que é pecado? Corta o barato. Não é de Deus, estou mudando aqui. Dá para fazer isso? Dá, ué. Só tomar decisão. De vez em quando o coração da gente dá aquela inclinada. Não, eu não vou desobedecer o meu Deus. Não posso desobedecer o meu Deus. Não quero desobedecer o meu Deus. Volte. Suplique o poder de Deus para trazer todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Navegou longe? Senhor, traga meu pensamento que seja cativo à obediência ao Senhor. Tinha mais versículo para a gente ler, mas como o tempo tem corrido mais que a gente, nós vamos ficar sem ler. Deixa eu ver esse aqui, só dar uma olhadinha aqui. Não, é isso mesmo. Fala justamente isso no texto. Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma sugestão? Algum versículo que veio ao seu coração e você tem vontade de ler para a igreja aqui? Não? Tudo em cima? Pois não, pastor Gerson? Espera aí, deixa chegar aí o microfone, pastor. É o que o senhor acabou de falar, né, pastor? Está aqui no 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, além das vossas forças. Junto com a tentação vem também o escape. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém. Lembra que eu falei? Não sei se foi domingo que eu falei, que dia, ou sexta. Ai, a carne é fraca, então por isso você precisa orar. A Bíblia não está querendo que dizer a carne é fraca é um álibi para o seu pecado. Não, é uma necessidade, está trazendo a sua mente ao seu coração a necessidade de viver em oração. Porque se nós deixarmos para a carne decidir, onde que vamos cair? No pecado. Então quando a Bíblia fala, a carne é fraca, é Jesus falando para os seus discípulos. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, orem. Busquem a presença do Senhor em oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós fomos abençoados com o poder da Tua palavra. Senhor Deus, a Tua palavra, ela vem cortar no nosso coração esta manhã. Ela vem nos trazer a urgência de buscar uma vida de santidade na Tua presença. Nós sabemos que é um processo que está
fundamentado em Cristo e na graça salvadora, mas a palavra diz que nós devemos buscar, então quer dizer que há uma responsabilidade humana quanto a buscar o desenvolvimento da salvação. Senhor Deus, vem sobre a nossa vida, tira dos nossos corações tudo aquilo que está contra a sua palavra, em transgressão à sua palavra, e nos coloca, Senhor Deus, nos coloca num tempo de santidade, de adoração e de vida no teu altar. Que essa igreja seja conhecida, Senhor Deus, como uma igreja que persevera na sua palavra, que ama a santidade e que vive para a glória do Senhor. Senhor Deus, produz aqui homens e mulheres sinceros de coração. Senhor Deus, homens e mulheres que não queiram, Senhor, aparecer, mas que queiram se parecer com Cristo Jesus. Homens e mulheres que, onde eles estiverem, que seja sozinho diante dos seus computadores, ou lá na empresa que trabalham, ou no lugar público, que eles mostrem Cristo Jesus através das suas vidas. Senhor Deus, nós queremos ser homens valorosos na tua seara. Nos transforma segundo o teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus te abençoe até a noite, se ele assim permitir.